Olha, acho que escrever para mim realmente foi encontrar esse meu talento. Mas o que também chamou bastante atenção do meu leitor e que as pessoas que leram, que são mais próximas ou que conseguiram compartilhar disso comigo, foi de que parecia que eu estava realmente conversando com as pessoas. Então acho que essa também era uma das minhas intenções, assim. Tanto é que mesmo no processo de revisão dessa escrita, eu fiz bastante questão, né, de falar com os revisores de que eu gostaria que fosse mantida essa essência mesmo de que era um livro que realmente eu estaria conversando com as pessoas, conversando com o controller jurídico, que era o meu foco principal em termos de público, e conversando com as pessoas que ou gostariam de ser controllers ou que não faziam a menor ideia do que é a profissão controller jurídico. Então, realmente, essa ideia foi de trazer um livro um pouco mais voltado para essa vivência pessoal, um pouco das minhas memórias, mas também com essas pitadas ali de orientações, vamos dizer assim, em termos de carreira, para que esses controllers realmente se identificassem e pensassem, poxa vida, é bacana ser controller, eu posso ser reconhecido como controller jurídico, eu não preciso necessariamente ser advogado, que também acho que isso também pegou bastante, assim, o fato de eu ser bacharel em Direito, eu venho de uma realidade, de uma história e de uma época em que você ser bacharel em Direito apenas não servia para nada em termos de mercado. Não só no mercado jurídico, mas você estava fadado realmente a estar num limbo profissional, porque não havia espaço para esse tipo de profissional. Então eu acredito que isso também tenha me motivado a escrever, tenha me feito pensar que isso poderia ser um diferencial também para as pessoas que estão na mesma situação ou que realmente optaram pela faculdade de Direito e que não necessariamente gostariam de advogar. Então isso também acho que foi que pegou bastante. E eu acho que isso veio desse desejo realmente de fazer com que as pessoas se identificassem com essa escrita, se identificassem com a minha profissão, se inspirassem em mim por algum motivo, né? Ou se desinspirassem também, né? Muitas vezes pode ter gente que leu e falou, meu Deus, não é isso que eu quero fazer da minha vida, mas está tudo bem, está tudo certo. Acho que a ideia realmente é mostrar que tem espaço para todo mundo, para todos os perfis, para todas as profissões, que não precisa necessariamente uma ser melhor do que a outra, elas podem ser complementares. Então, a capa foi bem polêmica, inclusive, porque realmente as pessoas esperavam outro tipo, né, outro estilo de capa, porque saiu realmente bem do nicho do jurídico, né, realmente não tem realmente essa carinha. E até o Eu Controller e com um espacinho lá no final era justamente com essa sensação de que você estivesse digitando realmente o título do livro. E a gente discutiu muito essa questão da história da foto, e a primeira imagem que tinha sido escolhida, inclusive, pela artista da capa, era realmente eu com um computador. E eu falei, opa, peraí, mas não é um livro técnico. E realmente eu quis deixar esse desenquadramento de um livro técnico muito claro. Eu falei, realmente é um livro de memórias, é um livro de crônicas e que tem essas pitadas da gestão jurídica, pitadas de controladoria e realmente de insights para a carreira do controller. Mas a ideia realmente foi essa, justamente porque eu falei, opa, não, eu quero sair completamente do convencional. Inclusive a escolha da editora também foi nesse sentido, de que não é uma editora que foi realmente, que não é tradicionalmente da área jurídica, justamente para trazer essa leveza, esse fresh mesmo, que era a minha intenção. Realmente eu não queria nada com cara de jurídico, porque eu sempre fiz questão, né, de mostrar que eu não sou advogado. Eu sou controller jurídico, estou inserido na área jurídica, mas numa outra profissão, numa outra roupagem, inclusive na roupagem do dia a dia, né, na vestimenta do dia a dia. Então a ideia realmente foi essa de dissociar, não completamente, mas pelo menos uma boa parte da parte técnica mesmo do jurídico. A ideia era realmente trazer um pouco do que acontece nos bastidores do jurídico. Então muitas das histórias, muitas das crônicas têm realmente a ver com bastidor, e eu queria realmente que tivesse essa carinha um pouco mais desconstruída ou um pouco mais despretensiosa do que o livro de direito, do autor, né, com os braços cruzados, da foto institucional de um site, de um escritório de advocacia. A ideia justamente foi desconstruir essa imagem. Não tenho a menor dúvida que eu sou mais presente na primeira pessoa. Eu me sinto um pouco egocêntrico até em escrever na primeira pessoa. Acho que eu falo que até mesmo por conta da capa tem um lado leonino meu muito forte, apesar de eu ser geminiano, porque não é possível ter uma capa com a minha cara lá, mas fazer o quê, né? Foi algo que eu gostei na hora. E eu acho que essa questão da primeira pessoa, para mim, era muito importante. Realmente era de mostrar realmente o quanto
eu não estava falando não só de uma área propriamente dita ou de uma carreira propriamente dita, era o Fabiano Marchiorato, Portugal, falando da sua experiência em relação àquela profissão, em relação às estruturas pelo qual eu passei. Então, realmente, eu tenho bastante dificuldade até de me despersonalizar dessa primeira pessoa, porque quando eu escrevo artigos e tenho que escrever e-books e algo nesse sentido, realmente é um desafio para mim. Eu preciso de um processo de revisão muito maior, muito mais presente para, opa, Fabiano, saia da primeira pessoa, volte aqui para esse distanciamento que muitas vezes se faz necessário para qualquer escrita, principalmente numa escrita um pouco mais técnica. Então, eu confesso que estou escrevendo agora um livro mais técnico e tem sido bem desafiador realmente separar o Fabiano, né, separar o homem da obra, literalmente. E eu brinco também que existem 3 versões sempre, né? A minha, a sua e a verdade. E eu faço isso também e coloco isso no livro e deixo isso muito claro. Né, de que naquele momento ali é a minha verdade que está sendo colocada, é a minha percepção. Então, inclusive até para que o leitor realmente entenda que ali é uma vivência, é um recorte de uma história, é um recorte de uma carreira e de que muita coisa também possa ter acontecido ali e que eu tenha interpretado de um jeito diferente, né, e que cada um interprete, claro, da sua forma, mas foi bem bacana, assim, foi bem impactante. As pessoas se sentiram... eu recebi muitos feedbacks no sentido, nossa, parece que você escreveu isso para mim, ou eu também já vivi isso, ou nossa, essa parte aqui, de quem você estava falando. Então isso também foi muito interessante, porque despertou também a curiosidade das pessoas no seguinte sentido, essa história de verdade mesmo, isso aconteceu de verdade mesmo? Então por isso que eu também misturei ali algumas histórias verídicas, claro, e algumas que eu gostaria que tivessem acontecido.